In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estimados irmãos, minhas irmãs, eis que vencida a quaresma, chegamos com essa solene liturgia a abrir o Tríduo Pascal. Essa grande celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E abrimos com esta festa, no meio de toda a tristeza que nós veremos ainda esta noite, acompanhando Jesus como que é passo a passo, hora a hora. No meio disso tudo, essa intensa alegria. A alegria de tê-lo. A alegria de ter Jesus. E faz 2000 anos que nós o temos. É nosso prisioneiro, um prisioneiro de amor. O seu imenso amor não nos pode deixar. Essa expressão porque esse é um dos versículos mais belos que tem nas Sagradas Escrituras. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao extremo do amor. É uma palavra difícil de tomar um significado total, porque ela é de uma abrangência incomensurável. Significa, sim, que não há amor maior do que o de Jesus. Não há amor maior que o de Jesus. Porque Jesus é Deus. Ele ama como Deus. E Deus é amor. Vejam, Bento XVI, né? Deus caritas est. Deus é amor. Então, é assim que Jesus... Essa é o extremo do amor. Isso é o amor divino. Aquilo que eu gosto de dizer, o amor maior. É o amor maior. Não há maior amor. Aliás, Jesus disse também, né? Não há amor maior do que aquele que dá vida por seus amigos. Então, nesse sentido, temos aí a intensidade do amor. A intensidade. É um amor intensíssimo, insuperável, divino. Mas há uma outra acepção que também é esse amor que esgota Jesus. É um amor tão extremo que o consome. E o consome porque vai até ao extremo da sua vida, ao extremo de dar a vida, até a morte. A morte dele não é mais morte. A gente olhando para a morte de Jesus, nessa acepção do amor, não é morte, é amor. É pura demonstração, testemunho, é arrebatamento. É um amor que não cabe mais em si, só cabe em Deus. Só cabe em Deus. É por isso que ele não tem a sua carne desfeita, não conheceu corrupção, porque, sendo Deus, ele não pôde deixar de amar nem morto. Não pôde deixar de ser amor nem morto. Nessa acepção, o amor vai a uma entrega tão total e absoluta que acompanha toda a vida. Que acompanha passo a passo a vida. Quanto isso é Eucaristia, queridos. Quanto isso tudo é Eucaristia. Na Eucaristia está Deus. Na Eucaristia nós recebemos a substância divina. Olha que palavra é esta, queridos? Que coisa mais suprema. Recebemos a substância divina. Na Eucaristia nós recebemos a vida de Jesus, o seu amor na intensidade mais extrema. E na Eucaristia ele nos acompanha 2000 anos, sem desistir, sem abandonar. Jesus acompanha a história da igreja.
se faz presente, se faz comunhão, se faz comunhão para os fiéis, né? Para aqueles que o partilham. A gente pode comer, manducar. Se fez, tibo, diz aí o latim, né? Se fez comida para nós. Podemos ingerir, podemos trazer Jesus, o seu corpo ao nosso corpo, transformar o seu corpo no nosso e transformar o nosso no seu corpo divino. Recebemos a divindade. Recebemos a divindade. A Eucaristia é o extremo do amor. Ai, veio um pensamento terrível, queridos. Mas devo comunicá-lo. É por isso que o assalto do inimigo foi tentando a todo custo, toda essa história da igreja, né? Destruir esta presença, destruir este amor, desfazer este amor. Né? É claro, no pecado individual de cada um. Né? Veja o que diz a primeira leitura. Não distinguir o corpo do Senhor. Celebrar e comungar o corpo de Jesus sem uma santa confissão, sem um arrependimento e uma mudança de vida. Uma confissão que seja assim, não, mas eu não peco mais, não faço mais. Pecado grave de jeito nenhum. Nem leve. Então, o pecado, em primeiro lugar. Mas ataca agora direto à Eucaristia, tentando invalidar a missa, fazer com que a missa... ainda hoje tinha que orientar alguém sobre isso, por causa da missa nova. A missa nova, com certeza, é um ataque à Eucaristia. Porque dá uma... Essa é a fórmula. Porque dá ao sacerdote uma liberdade muito grande de celebração, a ponto de ele conseguir introduzir ilicitudes na missa. Celebrar a missa ilicitamente. Nós dizemos que hoje toda a igreja bergogliana, toda a igreja, toda a contra-igreja celebra assim, né? Validamente. Está lá Jesus. Está lá ainda Jesus. Mas ilicitamente. Esse é um ataque fortíssimo ao amor à Eucaristia. Celebrar ilicitamente. Então, sim, essa missa nova abriu para essa... Ela é válida. Né? E pode louvar e honrar a Deus muito bem. Mas ela abre para a possibilidade dessas ilicitudes. E eu vou dizer mais. Vou dizer que abre de tal forma a ilicitudes tão grandes que podem invalidar a missa. Como eu já vi. Não, eu nunca vi, né? Mas eu digo, sacerdotes dizendo que se pode celebrar aqui no Brasil, né? Com pipoca e com pão que não é pão, não com vinho, com pipoca e com cachaça. As bebidas brasileiras. Comida e a bebida. Isso é inválida. Invalida a missa. Invalida a Eucaristia. Mas o pior ainda está por vir, né? E nós sabemos, e estamos aí, de sobreaviso, quando comporem a missa satânica, né? E de tal forma que não tenha mais validade, e não seja mais um culto ao Deus vivo e verdadeiro, com o corpo e o sangue de Jesus, mas seja um culto a Lúcifer, né? O inimigo de Deus. Aí nós teremos a total inversão daquilo que é a Eucaristia. Olha, a humanidade parece estar ali no limiar de expulsar da sua história
a presença de Cristo Eucarístico. E a pergunta é, onde estão os sacerdotes corajosos? Onde estão os sacerdotes que desafiam tudo isso, dizendo, não, eu celebrarei Eucaristia validamente até ao retorno do Senhor. Não, eu celebrarei missa licitamente. E por isso a Santa Missa Tridentina que nós celebramos. Eu celebrarei missa licitamente até ao retorno do Senhor. Eu sei, queridos, que a igreja remanescente está em tão grande confusão. E vejo tantos sacerdotes, colegas meus, que têm alguma consciência sobre isso, mas caindo em cisma com o sede-vacantismo, com o tradicionalismo pelo puro tradicionalismo, que não trazem a nada, não traz nada, não é isto. É de entristecer quando a gente vê isso, que sacerdotes negam o próprio sacerdócio, o próprio poder de perdoar os pecados, de transformar o pão no corpo do Senhor e o vinho no seu sangue. E se fazem reordenar. Olha que tristeza isso. Se fazem reordenar. Bispos têm feito isso. Algum bispo tem feito isso. Eu sei que nós estamos numa situação tremenda, terrível, triste. Mas eu conto que bispos, também bispos e sacerdotes responderão a este desafio que hoje a Eucaristia nos lança. De termos sacerdotes que celebrem lícita e validamente até ao retorno do Senhor. Não, a história, o mundo não ficarão sem esse testemunho supremo. Não ficarão. Queridos, hoje é dia da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento do amor, do mandamento da caridade. E este assim como a Eucaristia sofre, assim também sofre a caridade. É um dos sinais do tempo, nós já estamos avisados, né? O arrefecimento do amor. E hoje nós vemos isto. De dizer que, credo, como me custa dizer isto, porque é horrível, mas de dizer que tem muita gente, até do povo, mas que tem muitos dirigentes do povo, muitos deles que querem a guerra, e querem a guerra com energia N. Querem esta guerra. O que nós assistimos é um trabalho afincado para que não pare a guerra, para que ela se transforme em universal e para que nela sejam usados aqueles instrumentos de extermínio em massa, que são terríveis. E tem aqueles que querem o aniquilamento total, o extermínio da humanidade. Não há nada mais contra a Eucaristia. Não há nada mais contra o sacerdócio. Não há nada mais contra o amor do que um projeto tal. E ele está aí, em execução. E nós temos um grande receio, queridos, que esse ano ainda, e no máximo no ano que vem, isto acontecerá. É incrível que nós celebramos hoje essa Santa Missa tão cheia de todo este significado, dizendo que o homem, a humanidade, a contra a igreja, sim, também a contra a igreja, estão caminhando justamente no inverso do significado desta missa.
no sentido totalmente contrário. Né? Estão destruindo o sacerdócio. O que foi este sínodo da sinodalidade, senão acabar com a hierarquia eclesiástica? Foi isso. Estão terminando com a Eucaristia, e é o culto satânico que querem prestar. Estão querendo extinguir a humanidade. Chegamos a este ponto da história. Hoje celebramos a missa, louvando e agradecendo a Deus esses 3 supremos dons, na consciência de que grande parte da humanidade, que os dirigentes, os mais fortes dirigentes da humanidade, estão caminhando decididamente para a destruição disto tudo, de tudo isso que significa esta missa. Não deixemos os nossos espíritos se abaterem. Revistamo-nos da alegria deste glória que nós cantamos hoje. E creiamos que nós, por encomenda de Deus, por mandamento divino, não deixaremos que isso aconteça completamente. O amor vai ao seu extremo, vai até ao fim da história. Até ao fim da história conservaremos o sacerdócio, a Eucaristia e o amor fraterno, o amor entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.